Uma coisa que tenho notado em muitos cursos é que existem ótimos tutoriais com inúmeras informações técnicas, mas às vezes falta uma explicação mais simples e que vá direto ao ponto. Este é o foco deste vídeo, mostrar de maneira direta e objetiva como utilizar uma API para incluir informações de terceiros em um site. Neste caso, vamos utilizar a cotação de moedas do Alwaysome API, um serviço bastante interessante e gratuito. Então, sem demora, vamos ao que interessa. O uso de APIs é bastante comum hoje em dia, pois elas incluem funcionalidades aos sites que antes teriam que ser construídas praticamente do zero. Neste vídeo, vamos conhecer o Alwaysome API, um serviço que agrega certas funcionalidades aos seus projetos e que pode ser usado gratuitamente e ajuda bastante. O serviço pode ser acessado pelo endereço docs.alwaysomeapi.com.br. No site existe uma documentação que mostra os principais parâmetros para a realização de consultas. Você tem a API de cotação de moedas e outra de CEP. Neste tutorial, vamos fazer uma consulta simples da cotação do dólar e do euro, para que você entenda a base do funcionamento. Para realizar as consultas, utilizaremos o recurso Fetch API do JavaScript, que substituiu o antigo XML HTTP Request. Essa ferramenta torna muito mais simples as consultas e dispensa o uso de bibliotecas extras como era comum antigamente. Você pode dispor de uma excelente documentação no site da W3 School e da Mozilla Developer. Os links para acesso estão na descrição deste vídeo. Efetue o download dos arquivos de apoio. O link também está na descrição do vídeo. Descompacte em sua pasta de exercícios e abra a pasta Alwaysome API que foi criada. Nela existe um PDF com os códigos utilizados no nosso exercício e uma pasta chamada Exercício. Abra esta pasta em seu editor de códigos e vamos trabalhar no nosso modelo. Antes de prosseguir, não posso deixar de te pedir para deixar aquele like maneiro neste vídeo, verificar a sua inscrição no canal e ativar as notificações. Esta é uma forma bacana de você ajudar nosso trabalho a crescer e alcançar mais pessoas. Faz isso agora para não esquecer no final, beleza? Posso contar com você? Então, meu muito obrigado de coração. Vamos em frente. Abra o arquivo alwaysomeapi.html. Note que ele já possui uma codificação básica. Trata-se de um H1 com o título da página, um H2 com ID Title, que está vazio, um parágrafo com ID Date, contendo um span com ID ThisDate, também vazio, e outro parágrafo com o ID Value e dois textos, valor máximo e valor mínimo, seguidos dos spans com ID Max Value e Min Value, respectivamente, que também se encontram vazios. No final do arquivo, antes do fechamento do body, temos a tag script, que irá abrigar a codificação JavaScript. A visualização no navegador é esta que você pode observar em sua tela. Vamos iniciar a configuração do JavaScript. Para isso, no site da API, vemos como utilizá-la através dos exemplos no site. No retorno da API, temos as informações que iremos necessitar para criar a nossa aplicação. O primeiro passo é definir duas variáveis. A
primeira chamada URL com o caminho da API e a segunda chamada Coins com o código das moedas escolhidas. Em seguida, usamos o recurso Fetch API do JavaScript, que trata-se de uma interface para buscar recursos que veio para substituir o método XML HTTP Request. Atualmente ela é compatível com quase todos os navegadores. Sua sintaxe é extremamente simples e basicamente resume-se a informar a URL onde será feita a consulta, conforme o exemplo que você está vendo na tela. O retorno dessa chamada é, na verdade, um promise. Por isso, pedimos a ele, através do método then, para que depois da consulta, a mesma seja convertida em um objeto JSON. Na sequência, dizemos para ele que retorne os valores obtidos através de mais uma função. Efetuamos o retorno temporariamente no console. Verificamos se o objeto foi retornado corretamente com as informações. Agora que sabemos que está tudo ok, vamos preparar o retorno das informações na nossa página. Retornamos a moeda escolhida capturando seu nome através do parâmetro name e escrevemos no elemento do HTML com o ID title, que no nosso caso é o H2. Se fizermos o mesmo com a data que será inserida no spam thisDate, teremos um problema, pois ela será mostrada no formato americano. Para consertar isso, primeiro criamos a variável esta-data, que recebe um objeto date com o valor obtido da consulta. Já no documento, escrevemos a data usando o comando toLocaleString, que utiliza as regras do idioma local, no caso o português do Brasil. Para os valores, indicamos para que seja escrito no spam max value, o valor obtido da consulta, mas antes transformamos em float através de parsefloat e convertemos para o formato monetário do real brasileiro. Seguimos o mesmo princípio para o valor mínimo, que será mostrado no spam mint value, conforme o exemplo mostrado na tela. Para trocarmos a moeda, substituímos onde está dólar real por euro real e os resultados serão obtidos da mesma forma. A formatação é só linkar o arquivo style.css que está na pasta CSS. Na nossa área de membro tem um vídeo extra que acrescenta mais recursos a este exercício, conforme você pode observar. Para isto, basta se tornar membro do canal clicando em Seja Membro. E então, gostou desse vídeo? Que tal pagar um cafezinho para nos ajudar? Você pode fazer isso através do botão Valeu logo abaixo do vídeo. Na descrição deste episódio tem outros links legais para você. Aproveite para conhecer outros conteúdos aqui do canal. Tem bastante coisa bacana relacionada ao desenvolvimento web front-end. Muito obrigado por sua audiência neste vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!